Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Emprego em Carteira, aqui na TV Monte. Estamos falando hoje sobre saúde e trabalho, com a presença do urologista Dr. Fábio Kroschik. Vamos voltar agora, Dr. Fábio, falar sobre a parte da sexualidade, né? Que eu acho que é uma coisa que também afeta bastante o trabalho, né? A potência, a impotência no homem, que aí afeta mais é o psicológico, né? Eu acho que sim. Você fez uma cara aí que parece que não concorda comigo. Então explane para nós o que acontece, doutor. Na verdade, temos muitas causas. E o problema sexual, tanto masculino como feminino, acaba interferindo no trabalho, obviamente. As pessoas se tornam inseguras, isso é um círculo vicioso. Quando você não é bem sucedido num campo, isso reflete em outro campo e vai criando um ciclo vicioso. O que é importante? Se diagnosticar qual é a causa do problema e, a partir disso, tratar o problema. O que nós temos de mais frequente e que realmente pode criar uma dificuldade maior para o trabalhador. Começamos com a ejaculação precoce, que desde o jovem é muito mais frequente no jovem, e isso atormenta muito. Por quê? Ele quer mostrar que ele tem um bom desempenho, ele quer satisfazer a parceira, e quanto mais ele põe isso na cabeça, menos ele consegue fazer. O ciclo vicioso que a gente também coloca nessa situação. O problema da impotência, né, vamos dizer assim, a disfunção erétil, que hoje tem tratamento, tem que ser vista com muito cuidado. Então, hoje nós dispomos de muitos recursos para tratamento disso e solução. O importante é fazer o tratamento direito. Às vezes se usa até o medicamento correto, a droga correta, de forma incorreta, o que cria um desespero no paciente, no trabalhador, de forma desnecessária. Dá um exemplo disso para nós, isso não ficou bem claro para Não mim. ficou? Não. É muito simples. As pessoas saem atrás dos comprimidos de qualquer cor, que agora tem de qualquer cor, para melhorar o rendimento sexual, o desempenho sexual. Só que não sabe tomar, né? Então tem algumas características para alguns medicamentos que simplesmente se tomar errado não vai funcionar. Só vai ter os efeitos colaterais no máximo e não vai ter nenhum efeito satisfatório. Então, muitas vezes nos procuram no consultório porque já tomaram, porque isso é vendido sem receita no Brasil, tomou e não funcionou. E a primeira pergunta é como tomou? Quem prescreveu, como tomou? E muitas vezes a gente descobre que não tomou porque não teve absorção nenhuma. Porque foi tomado de forma incorreta. Ok. E que mais que você pode falar sobre isso, né? Tem aquela impotência, que é tratável, né? E tem também, talvez, algumas impotências que não sejam mais tratáveis em função da idade ou não tem isso? Todas são tratáveis? Todas as impotências são tratáveis. Primeiro, se descobrir a causa, como eu disse no começo da explanação. Então, nós temos o problema endócrino, problema hormonal. Cuidado com reposição hormonal, essas coisas. Tem muita besteira nisso. Tá? Há indicações precisas para reposição hormonal. Nós temos o problema vascular, a obstrução dos vasos. Lembrar do cigarro, que é o principal problema que nós temos, inclusive de afastamento do trabalho. Sem dúvida, o cigarro e o sal são os principais fatores que levam ao afastamento do trabalho. Todas as doenças que a gente pensar da medicina, o que mais cria afastamento do trabalho é sal e cigarro. Poxa, então, não é mesmo, teve uma angina, teve um AVC, está insuficiência renal, crise hipertensiva. Isso já é a consequência. Tudo. A causa é o cigarro e o sal. Primariamente, o cigarro. Em termos de impotência, o sal é importante, mas o tabagismo, quer dizer, o cigarro, é muito mais importante. Ele entope, obstrui as artérias. Então, tudo isso é tratável. Dependendo da idade, dependendo do grau, nós temos desde o uso de medicações até o uso de próteses.
e as mais modernas, que não são tão novas assim, mas são mais modernas, as próteses infláveis, que são o último recurso quando se exaurem todas as outras possibilidades de tratamento. Mas sempre dá. Agora, o homem, né? O homem acho que tem, pelo menos a gente tem essa percepção, que o homem tem vergonha de procurar tratamento. Pelo menos uma boa parte dos homens tem vergonha de procurar tratamento, não tem? Ou é impressão minha? Melhorou muito. Há 20 anos, ou um pouco mais de tempo, quando nós começamos a exercer a urologia, nós tínhamos muito mais dificuldade para que o homem aceitasse ser explorado e ser tratado. Ele negava a doença acima de tudo. Então eu falo isso não só em termos de potência, como de próstata, ou câncer de próstata. A gente pegava só câncer de próstata avançado. Hoje nós temos condições de pegar um câncer precoce, tratar e muitas vezes curar pelo diagnóstico precoce. O pessoal ainda tem, não é como a mulher é muito mais simples. Nós atendemos bastante mulheres também, então a gente tem experiência dos dois sexos. A mulher é muito mais inteligente nesse sentido para entender que precisa se cuidar, precisa se prevenir. Mas melhorou muito. Mas o homem tem muito tabu, né? O próprio exame de próstata é um tabuzão. Ou diminuiu também? Diminuiu muito e eu acho que o importante é o relacionamento médico-paciente. Então, durante a tomada da história, quando a gente conversa para entender qual é o problema que eu trouxe ao consultório, muitas vezes ele fala, olha, meu problema é que eu não urino muito bem. E a gente vai evoluindo até que ele sente que tem a liberdade de falar, olha, tem só mais uma coisinha, que é uma coisona, que é o problema da disfunção erétil, por exemplo. Então, assim, a gente tem que criar um ambiente. Criando um ambiente, o homem fala. Deitar no divã. Deita depois. Não, deitar depois. Deitar no divã, depois é para fazer o exame de próstata, tal. Mas não é sentado mesmo, essa parte é sentada. Sentada, né? Doutor Fábio, foi um grande prazer tê-lo aqui em nosso programa. Nosso tempo já está se encerrando. Foi muito bom o bate-papo com você, o seu esclarecimento foi excelente. Esperamos, numa próxima oportunidade, poder contar com você conosco. À disposição. Gostaria que você deixasse o seu contato, o seu e-mail, o seu site, se você tiver, por favor. O site está em construção ainda. O e-mail é Krochik, CROCHIK, urologia, tudo junto, @gmail.com. Pessoal, vamos encerrar esse segundo bloco e vamos então para um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre um case da área de informática. Até já.